Você está no canal do Casal 1043, eu sou o Yuri. E uma vez por semana eu faço uma checagem em alguns itens na moto. Essa checagem me dá tranquilidade para rodar durante a semana, sabendo que a moto está tudo ok. Esse vídeo se encaixa então naquela série de vídeos destinada às pessoas que estão começando no mundo das motos. Coisas que são óbvias para motociclistas com mais tempo de estrada, podem não ser tão óbvio para a galera que está no começo. Então já se inscreve no canal, deixa um gostei e fica até o final porque essas dicas vão te ajudar a rodar mais tranquilo durante a semana. Primeira coisa é checar o nível do óleo. Alguns manuais dizem que essa checagem deve ser diária, mas eu checo só uma vez por semana mesmo. Se não está pingando e nem queimando óleo, em uma semana dificilmente vai baixar óleo a ponto de ser um problema. Para checar o nível do óleo, o ideal é que a moto esteja quente, por causa das dilatações do líquido, né? Então normalmente eu faço quando eu volto de algum lugar. Mas uma saída também é deixar ela esquentar ali por uns 10 minutinhos. Depois do motor quente, espera mais uns 3 ou 4 minutinhos para o óleo voltar para o cárter e então faz a medida. Para fazer a medida do óleo, primeiro você desrosqueia o medidor, tira, limpa, insere de novo sem rosquear e aí você vai ter a medida do óleo de acordo com o fabricante. Na vareta vai ter o nível mínimo e o nível máximo. Tem gente que gosta de sempre deixar no nível máximo, mas eu só completo se estiver abaixo do meio, o que dificilmente acontece se a moto estiver tudo certo. E se você precisou ligar a moto para esquentar o motor para medir o nível do óleo, já aproveita que o motor está ligado para você ouvir o ruído do motor sem o capacete. É importante você se acostumar com o barulho normal da sua moto, porque se houver uma alteração desse ruído que pode indicar algum problema, você consegue detectar. Através do ruído, você consegue nitidamente perceber se tiver com algum problema na corrente de comando, consegue nitidamente perceber se tiver com algum problema em algum rolamento, então se alguma engrenagem está raspando. Esse tipo de problema, corrente de comando, rolamento, engrenagem, pode acontecer mesmo com moto nova. Então é bom você sempre estar ouvindo o ruído normal da sua moto. E já que a moto está ligada, confere as luzes de posicionamento, né? Luz traseira, o farol alto, confere as setas, confere se os dois freios, né? Freio do pé, freio da mão, ou os dois lados do freio da mão, se for um scooter, está acendendo a luz de freio. E o último item no caso de uma scooter é a calibragem dos pneus. No caso da Flu, eu gosto de andar com 30 na traseira e 25 na dianteira. Eu acho que ela fica bem confortável. Se você não tem um compressor, leva no posto. Eu cansei de procurar compressor no posto, porque vira e mexe a mangueira estava com problema, o bico estava com problema, a máquina não estava funcionando, né? Ou chegar lá tem uma fila para calibrar o pneu, então eu acabei comprando esse compressorzinho aí. Se você não está afim de comprar um compressor, não tem problema. Você pode calibrar inclusive com bombinha de bicicleta. Só que nesse caso você vai ter que ter esse medidor da calibragem, né? Se a bombinha não tiver o manômetro. Um kit aí de bombinha e medidor sai bem mais barato do que um compressor elétrico. Só tem que ter paciência, né? Essa é uma vantagem do scooter, a checagem semanal já terminou, porque como ela usa câmbio automático, câmbio CVT com correia, você não precisa se preocupar com tensão de corrente e lubrificação de corrente. Já se a sua moto tem corrente de transmissão, a gente tem que ir para o trabalho sujo. A folga da corrente também é bom checar semanalmente, você vai checar a lubrificação e tensão da corrente. Uma moto de baixa cilindrada, a corrente tende a ser mais fina, ela exige mais ajustes, né? Normalmente a cada 500 km vai precisar de algum ajuste. Já uma moto de alta cilindrada ela não exige tantas regulagens, porque a corrente é mais resistente, né? A F750, por exemplo, acho que eu só ajustei uma ou duas vezes. Ela já está com 18 mil km. Para medir a folga da corrente, você coloca uma régua ali no meio da balança, puxa a corrente toda para cima e vai descendo ela para ver quantos centímetros que dá entre a tensão máxima para cima e a tensão máxima para baixo. Se essa diferença de para cima e para baixo estiver dentro do que está escrito no manual ou na capa da corrente, então está tudo certo, não precisa mexer. Se não tiver tudo certo, você não tiver familiaridade com ferramentas, né? Você pode levar numa oficina, ou se você está a fim de tentar ajustar a corrente, eu acho importante saber pelo menos ajustar a corrente. Você solta a porca da roda e aperta de leve os parafusos dos dois lados de regulagem. Normalmente 1/4 de volta já resolve a tensão da corrente. Lembra sempre de dar o mesmo tanto de volta dos dois lados, né? E cuidado para não deixar a corrente muito tensionada. Se você não tiver atenção e deixar a corrente muito tensionada, de repente você está com muita bagagem, passa num buraco, o próprio trabalho da suspensão arrebenta a corrente. Então uma vez que a corrente está ajustada,
é só conferir a lubrificação. O ideal é não ficar lubrificando sem antes limpar a corrente, né? Senão você vai só agregando sujeira em cima da corrente. Mas na correria do dia a dia às vezes não dá tempo, então você pode passar um pano para tirar a poeira que está nela, né? Tirar o grosso da lubrificação anterior e dar uma nova lubrificada. Não é para lubrificar muito, só um pouquinho. Normalmente eu dou uma olhada. Se o elo ainda não estiver brilhando e você põe o dedo, ele sai um pouco de óleo, não precisa lubrificar. Esse vídeo não é patrocinado, esse canal não é nem monetizado, mas na F750 eu voltei a usar o C2, Motul C2. O problema é que ele é muito pegajoso, né? Mas ele não espirra na moto e dura bastante. Na nossa expedição pela Serra do Sul, eu fui lubrificar só um pouquinho quando eu cheguei lá em Canela. Eu dei só um reforcinho ali para desencargo de consciência, porque na verdade nem precisava. Se a sua moto é arrefecida a ar, a checagem semanal já terminou também. Agora, se a sua moto é arrefecimento líquido, é bom dar uma checada também no líquido de arrefecimento. No caso da F750, o reservatório fica ali do lado, fica do lado direito. Se tiver alguma coisa ali entre o mínimo e o máximo, tá bom. O líquido de arrefecimento não é legal ficar completando com água, porque dentro do sistema vai água desmineralizada e aditivo. Se você colocar água normal, você está incluindo ali sais minerais ali que pode ser prejudicial para a proporção do sistema, né? Deixa assim e leva para mecânica o mais rápido que puder. A não ser que seja um rompimento de mangueira, né? Uma falha mais catastrófica, ele não vai baixar de uma vez. Você vai notar que ele está baixando. Então sempre dá uma olhadinha, olhando semanalmente, você vai perceber se está ocorrendo mudança ou não. Se você acompanhou quando a F750 deu problema na bomba d'água e apresentou vazamento, foi durante a viagem que a gente fez para Bonito. Quando eu cheguei em Bonito, eu dei uma olhada e o nível estava lá pelo meio. E chegando em Londrina, o nível estava no mínimo. Percebi que estava baixando, mas como não era um vazamento muito grande, eu fui só acompanhando, né, para não completar com água normal dentro da água desmineralizada. É isso então, esses são os itens que eu checo nas motos uma vez por semana para poder rodar tranquilo, e você fazendo essa checagem você consegue perceber se alguma coisa não estiver legal. De uma semana para outra você percebe alguma mudança que pode indicar algum problema. Então já deixa aí uma horinha do seu dia no fim de semana para fazer essa checagem. Se gostou, deixa o gostei, considere se inscrever no canal para estar sempre aqui com a gente. Muito obrigado pela companhia e diz aí, tem algum outro item que você acha importante checar e que eu não falei? Comenta aí para ajudar a galera. Falou!